Olá, hoje continuaremos a estudar o Livro dos Espíritos na questão 455, que tem como tema sonambulismo, êxtase e dupla vista. O que são esses fenômenos e qual a diferença entre eles? Mas necessário se faz recapitularmos o estudo que tivemos anteriormente sobre emancipação da alma. Durante o processo do sono, o espírito não fica preso ao corpo físico que está momentaneamente descansando. Ele se emancipa, ele se desliga momentaneamente do corpo físico e esse desligamento é parcial. Há sempre um fluido que liga um ao outro, chamado de cordão prateado. Tanto é que, se de alguma forma o espírito precisar retornar ao corpo físico, isso é feito rapidamente com a velocidade do pensamento, de modo que quando o corpo desperta, o espírito já está junto a ele. Neste processo de emancipação, o espírito goza de maior liberdade, mas é importante entender que este processo nem sempre é um processo mediúnico com interferência do plano espiritual. É um processo nosso, da nossa própria alma, o qual treinamos todas as vezes que dormimos. É um processo anímico. A palavra anímico refere-se à própria pessoa. E qual seria a diferença do sono para o sonambulismo? No processo de sonambulismo, a alma é emancipada de uma maneira ainda mais forte, maior do que no sono. A lucidez é muito maior. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas, entre algumas pessoas dotadas de organização especial, ou seja, mediunidade, podem ser provocados pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto que o outro é espontâneo. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia e é nele que se pode estudar a alma. Ora, um dos fenômenos pelos quais se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. A alma tem as suas propriedades, os olhos têm as deles, e é preciso julgá-los em si mesmos e não por analogia. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é a mesma, um atributo da alma. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que encontra-se o seu corpo, mas como se estivesse olhando por um telescópio. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que se encontram, porque a sua alma lá se encontra. Essa separação parcial pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. A vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber como e nem o porquê, pois a vista não tem para eles, como também para o espírito, um lugar próprio. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tenham atingido, e é mais ainda quando ligado à matéria da qual sofre influência. No estado de desprendimento, ele torna a comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, assim como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha, e é isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra.
O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma de suas existências corpóreas. Esquece-os em partes durante a sua encarnação na matéria, mas recorda-os como espírito. E é assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente, porque estas lembranças podem ser de outras encarnações, pertencem ao espírito. Por todos esses fenômenos, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo o corpo físico, só pode ser a sua alma ou seu espírito. O êxtase é o estado pelo qual a independência da alma é ainda maior do que no estado de sonambulismo. No êxtase, ele penetra um mundo desconhecido, o qual o deslumbra e ele se encanta, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ele não poderia transpor sem romper-se inteiramente os laços que os ligam ao corpo físico. Nesse estado, todos os pensamentos desaparecem para dar lugar a um sentimento puro. E todo entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida como uma parada momentânea, ao ponto de não querer retornar ao corpo físico. O aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se liga a ele mais do que por um fio, que um esforço a mais poderia romper-se, ou seja, desencarnar-se. E para quem tiver mais curiosidade, na Revista Espírita de 1869, em fevereiro, há um relato da visão de Pergolesi, que foi um músico que desencarnou no estado de êxtase. Por fim, a dupla vista. Também é um processo de emancipação da alma, e o que a diferencia do sonambulismo e do êxtase é que este processo acontece no estado de vigília, ou seja, acordado, que dá aos que possuem a faculdade de ver e ouvir e sentir a dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vem, por assim dizer, através da vista ordinária, ou seja, a dela, e uma outra como por uma espécie de miragem, permitindo maior acesso ao plano espiritual. É o que acontece com os médiuns. O estado físico é sensivelmente modificado. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas, presentes ou ausentes. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Mas todos esses fenômenos hoje estão cientificamente provados pelas pesquisas parapsicológicas. Que possamos ter uma semana de muita paz.